Está começando mais um Agronegócio Podcast e agora fora de casa. Olha só, vim parar em Feira de Santana, estou cumprindo a agenda pela Datamars e estou aproveitando a oportunidade de participar de um treinamento que eu já estava querendo fazer há bastante tempo, que é o curso de pastejo ultra denso com o nosso amigo e parceiro Frederico Nunes, da 3F Consult. Esse treinamento está ocorrendo na nossa casa aqui em Feira de Santana, que é a Granja Berimbau. Eu não podia deixar passar a oportunidade de gravar com essas duas peças, essas duas personalidades que são referência para o agronegócio. O Saulinho para o agronegócio regional e o Fred está despontando aí com esse novo modelo, essa nova proposta de você aproveitar o melhor das pastagens. É esse mais ou menos o assunto do Agronegócio Podcast. Agora, sempre no oferecimento de Datamars Livestock, Grupo Provaso, Biosanto, Solar Prime, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e ACNB. Vou pedir para esses dois craques se apresentarem. Fred Nunes, vamos começar com você. Muito boa noite, Valfredo. É um prazer estar sempre falando do que a gente gosta, né? Estamos à disposição. É isso aí, Saulinho, meu brother. E aí, maravilha, obrigado pelo convite. Estamos por aqui, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ninguém sabe esse poder da internet, né? Que exatamente. A qualquer momento, em qualquer lugar, você pode estar escutando ou vendo esse podcast. Então, fiquem todos com Deus. Vamos conversar aqui mais um Agronegócio Podcast. O bacana é que há pouco tempo, a gente, na nossa última vinda aqui, eu acho, se não me engano, eu tive a oportunidade de participar do podcast do Saulinho e do Caio, o Agrocast. Muito bacana, eu participei junto com o Ernesto, foi muito legal, muito bacana, mas eu já estava matutando aqui, eu vou levar o Saulinho, vou ter oportunidade de gravar com ele, porque a história da família dele, a história da Granja Berimbau é sensacional e a gente vai falar um pouquinho a partir de agora também. Mas Fred, você já virou baiano também, já é a terceira vez que você está vindo ministrar treinamento aqui com o pessoal da Granja. Uma certa incidência, né? Recorrência, para falar a verdade. Mas foi um negócio que deu certo. E acho que o Saulo vai falar isso com mais propriedade, mas o Saulo achou que ele ia para Goiás para fazer uma reciclagem de cerca elétrica. E voltou. Essa história começou com a ida dele. Foi. Né? Começou com a ida dele lá pra sua casa. Pra casa em março do ano passado, em março de 2024. E aí, normalmente, eu comecei os treinamentos em janeiro de 24 e eram treinamentos de um dia. Então, o pessoal chegava de manhã, a gente conversava, fazia um bate-papo, mostrava. Só que Saulo foi lá pra casa, mais um punhado de companheiro que foram, sim, começaram os contatos via internet. E acabou coincidindo com todo mundo lá dentro de casa. E aí nós ficamos 3 dias lá em casa, né? 3 dias. O pessoal chegou no domingo. Como é que foi isso, Saulinho? Te deu um start? Porque se a gente fala de cerca elétrica, você não... Eu falo isso para todo mundo que nos consulta. Você é uma das pessoas que mais domina cerca elétrica, até conosco, é nosso parceiro aqui de Speedride. Mas você conhece e domina muito a tecnologia. Da onde que você veio e falou assim, eu preciso melhorar? Como é que foi isso? Esse start veio da onde? Bem, turma, eu não sou velho, mas no ramo da cerca elétrica eu sou um dos mais velhos. Você tem mais tempo de estrada que eu. Justamente. E eu tô com 43 anos e desde os 15 eu já pago as contas de casa com a tal da cerca elétrica. Já flutuei pelo ordenha mecânica, tanque de resfriar leite, já fui balconista, já fui vampiro, né? Tirava sangue de cavalo aí para um laboratório, fazia parceria, e sempre na cerca elétrica, certo? E em alguns momentos da vida eu percebi que eu precisava dar um up. Que você vai naquela evolução, estuda, aprende, chega um momento que estagna. E uma dessas viradas eu consegui trazer um cara pra cá, né? Inclusive o Ernesto tava numa dessas, tá? E no ano passado o Comichão queria me tirar da Bahia.
E aí eu entrei em contato com o Guilherme Cerca Elétrica, um gauchinho de Bagé, gente boa da... Gauchinho não, né, que é maior que eu. Um gauchão lá de Bagé, um forte abraço, meu querido. E Guilherme falou, cara, eu tô indo em março lá pro Fred pra ver o tal do Ultradenso. Eu, que negócio de Ultradenso? Eu quero é juntar pra gente fazer uma reciclagem de cerca elétrica. E aí tem mais uma galera lá do Goiás, a gente tentou reunir, mas no final foi eu e ele. E um dos caras da equipe do João Jorge, né, um ex-funcionário do João Jorge, que já tinha prestado serviço aqui com a gente, mais o Henrique, que trabalha na nossa equipe. Então foram 4 cerqueiros, mais 2 agrônomos, certo? Apaixonados também por plantio de capim, e apaixonados por manejo de pastagem. E aí virou um Away. Tinha mais um produtor lá que você trouxe também, que era produtor do Vale do Araguaia lá de integração, Goiás. Um cara sensacional que deu uma outra visão pra gente. E a gente fez um mexidão lá nessa fazenda do Fred, saímos consertando a cerca dele. O aterramento, né? Fazendo aterramento. Fizeram uma coisa errada. Nada tá tão bom que não possa ser melhorado, né, Fred? Lógico, sempre. E aquilo, cara, virou um auê. E chegamos no domingo, a mãe do Fred me apelidou do cara das carnes. Eu levei umas carnes de sol, uma carne de fumeiro aqui da Bahia. Fizemos um regaço, lá era churrasco toda noite. E muito conhecimento durante o dia, a cabeça virou. Voltei pra casa, foram 1000 e poucos quilômetros aí, que pareceu 10 metros. Cheguei em casa tentando botar aquilo em prática. E a fazenda da gente, que tinha 12 anos sem entrar uma cabeça de gado, voltou a ter animal. Isso foi em março, em 15 de junho. 3 meses depois. Mais ou menos parecido com o Fredão, né, Fred? Que foi lá pra Aline e 3 meses depois tinha gado lá no sítio Busca Vida. Agora, Fred, então me fala aí o que é o pastejo ultradenso que tá contaminando a turma aí. Fala pra nós. O que é ultradenso? Resumindo muito bem. Eu tô fazendo o treinamento, tá? Eu poderia até responder, mas não vou deixar pra você. Resumindo muito bem. Vou deixar pra você mesmo. Ultradenso, ou a técnica de pastejo, eu já falei isso e volto a dizer, a gente está trabalhando com a ferramenta que pode ou não ser utilizada dentro das propriedades de acordo com a necessidade e com as metas de cada um. Mas pastejo ultradenso é maior lotação na menor densidade no menor tempo possível. Tá? Eu uso isso de acordo com a necessidade, porque em 100% das fazendas, o Frederico é consultor, então 100% das fazendas a maior dor é colher capim. A faculdade te ensina a recomendar a cultivar, ela te ensina a plantar, ela te ensina a adubar. E aí? Ninguém sabe. Na realidade, ninguém é uma palavra pesada, mas muito pouca gente sabe colher. Exatamente. Eu já ouvi de profissionais que trabalham com recuperação de pastagem, que se investe milhões na recuperação de pastagem e não se aproveita 30% do que foi feito. Ou seja, puxa vida, você jogar fora 70%, né, de uma forragem que é extremamente barato. E isso é mais normal do que se pensa. E aí a gente entra num ciclo vicioso. A gente está falando que o investimento para se formar 1 hectare de pasto, ele não é uma coisa para você fazer todo dia. Só que junto com isso vieram outras coisas de lambuja, né? Que são os conceitos da pecuária regenerativa. E tudo que eu venho vivendo e tentando ensinar nesses últimos 3 anos vieram de conceitos que eu fui buscar lá na fonte do que são os pioneiros dentro do Brasil. E eu devo muito isso à Aline e ao Marcos, que são os donos da Agropecuária Kerley. Tá? E que sempre abriram as portas e sempre estavam ali apostos para todo questionamento e para todo esclarecimento. Então, hoje a gente faz de tudo para tentar entender uma pecuária de conhecimento em detrimento de uma pecuária de insumo. Porque é fácil de resolver. Errei no manejo de pastagem, faltou capim, o que eu faço? Vai lá e compra ração. Errei no manejo de pastagem, subiu praga, o que eu faço? Vai lá e compra herbicida.
E muita gente tem o foco no gado, mas esquece que o gado é o transformador de toda a tecnologia que se põe em capim para poder transformar aquilo em leite, em arroba, seja na forma de bezerro ou na forma de carne. No final das contas, é o que a gente viu hoje, que hoje, na hora que a gente percebeu que a moçada começou a travar, vamos embora sair daqui de dentro da sala de aula e vamos lá ver. Porque dá uns nó. E tá tudo certo. E aí o que acontece? O pessoal fala, rapaz, mas isso aqui é fácil demais. Bacana. E por que você nunca fez? Mas a realidade, a gente faz para incomodar, mas tem a praticidade de mostrar que é tudo realmente muito simples. É manejo de cerca elétrica. E eu posso, de acordo com a minha necessidade, aumentar ou diminuir, cortar mais ou cortar menos, deixar mais ou menos resíduo de acordo com o que eu quero. Porque agora, quem maneja cerca elétrica não perde pasta. Está proibido perder pasta. Essa aqui vai para o nosso mentor lá, para o meu particular, Ernesto Coser. Grande abraço, Ernesto. É toda a turma aí da Datamars, nossa grande parceira e que acredita bastante no nosso projeto. Agora, Fred, os benefícios vão além do que só o aproveitamento da pastagem. Bom, né? Por que a gente faz um pastejo ultradenso? Eu estou falando que a gente, na ferramenta do pastejo, na ferramenta de colheita, eu consigo melhorar a eficiência de colheita, e se eu sou mais eficiente em colher, o meu desempenho desses animais dentro da propriedade, ele melhora. Eu consigo aproveitar a adubação orgânica, e ninguém dava bola para aquilo. E a gente está falando de muita coisa, falando de esterco e de urina. E eu consigo promover o que a gente chama, que para mim seria a cereja do bolo, dentre as outras coisas, que é o pastejo não seletivo. E aí a gente começa a entender que muita coisa que a gente chama de daninha, de erva daninha, de praga, na realidade são plantas de serviço com um poder nutricional, muitas das vezes melhor do que o próprio capim. Simplesmente a palatabilidade. Se você deixa por conta do gado, ele vai escolher o que é mais gostoso, né? É seletividade. Se eu tiro seletividade... E consegue mesmo? Consegue. Botando a pressão no pastejo. E assim, pelo amor de Deus, não estou falando aqui que é para usar o gado como roçadeira, tá? E uma roçadeira cara. Mas, por exemplo, quando a gente vai para sistemas mais intensificados e mais tecnificados, a gente está falando de mix de plantas para poder fazer mix talvez de inverno, ou um mix para poder corrigir alguma deficiência de solo no pós-soja. E como é que você vai pastejar um campo que tem várias espécies com palatabilidades diferentes, com fisiologias diferentes? Eu preciso de adensar, tá? Então eu preciso de ter uma densidade tal que me promova a colheita daquele capim sem a seletividade. E eu só consigo isso tendo um padrão de adensamento, de densidade de animais por metro quadrado, para poder fazer com que isso aconteça. Não tem uma outra forma. Ou você vai plantar e vai passar um rolo faca, vai jogar aquilo no solo, e pode ser uma estratégia, ou talvez eu vou verticalizar o negócio e vou fazer mais arrobas por hectare e, consequentemente, mais reais por hectare. E por que não fazer? Se eu sou bom agricultor, se eu posso ter a ferramenta ou do mix ou das braquiárias, podendo enriquecer solo, desagregar, aerar, melhorar a infiltração, por que não fazer? Então não só você trata de uma questão de engorda, de produtividade, de aproveitamento do capim, né, desse bem tão precioso que o pecuarista está se atentando a isso, né, de um tempo para cá a gente ouve falar muito, né, em aproveitamento de pastagem, mas os benefícios também são para o ambiente, para o solo. Está tudo interligado, né? Tudo faz parte. Essa tríade aí são 3 tripés, né? O solo vai bem, ele nutre a planta. A planta vai nutrir o animal. E o animal vai devolver para a natureza ali fezes, urina, né? Em forma de um resíduo. E nutritivo, né? Justamente, em cima dessas fezes, aí o rola-bosta já vai fazer
um túnelzinho ali, ciclando nutriente. Quando você tem uma lavoura de milho, você corta ela ali, pega 100% daquela matéria seca ali e joga para fora, né? Ele bota numa silagem, vai dar no confinamento. Já quando você tem esse pastejo direto, nada contra a silagem, eu acho uma estratégia sensacional, tá? Mas aí você tem que devolver para o solo, sempre devolver para o solo. O ciclo ali, você tem que devolver alguma coisa para o solo. Então, quando a gente bota o animal e você faz esse pastejo em faixa, ultradenso, você tá botando os animais ali para comer naquela fatia, e quando você vai abrir a próxima, o que é que eles fazem? Estercam, urinam, né? Então, você já deixando os nutrientes para o solo se recuperar. E entregar de novo, né? De volta, e aí a gente vai fazer sempre esse giro, né? Solo melhora a planta, planta melhora o animal melhora o solo. E aí continua. Agora tá explicado então o porquê do sucesso do terceiro curso, tá aqui. E o bacana é que vocês têm experiência de pecuaristas que participaram do treinamento e já estão dando o que falar com o sistema de produção deles, não é isso? Superando desafios absurdos. Tô falando do Luiz. A gente tem uns pontinhos aqui para estragar a estatística, né? É extremamente fora da curva. A gente teve a possibilidade de enxergar pastejo de palma, né? Impressionante com a proposta do Ultradenso. E olha, entregando uma densidade absurda. Quando o Fred me mostrou, eu não acreditei, mas eu quero que você fale sobre isso, Saulinho. Fred, eu acho que vai concordar que quando o Fred vem para cá, ele já vem passar uma semana, o curso são 3 dias. E a gente criou esse hábito de estar visitando os produtores que fizeram o curso antes ou conhecendo realidades diferentes, promissoras. Tá? E dessa vez não foi diferente, fomos à Fazenda Lagedo do nosso amigo Luiz. E ele é um cara fora da curva, cliente nosso há muitos anos, e que foi um entusiasta do insumo, né, do coxo. E ele preparou a fazenda dele de Caatinga para dar tudo no coxo para a vaca. E conhecendo a Leite Verde, né, ele falou isso lá pra gente, ele entendeu, poxa, e os caras aqui só dão pasto, por que eu não posso dar pasto? Eu tô na Caatinga, vamos ver meu limitante, eu posso dar palma. E assim ele estudou o pastejo de palma, não foi ele que desenvolveu, mas ele aplicou de uma forma sensacional. E tudo isso permitido, né, pela ferramenta da cerca elétrica móvel. Tá? Cerca elétrica fixa ao redor e a móvel dentro do seu palmal. E o que a gente pôde presenciar é que o cara que tinha que cortar a palma, jogar no vagão forrageiro, jogar o resto dos insumos, misturar tudo, botar numa praça, o gado comer, depois ele pegar o trator dele, raspar tudo aquilo ali, devolver para a palma, ele está fazendo isso numa aplicação só, né? E agora, como ele tem um resfriamento antes da sala de ordenha dele, ele pega o chorume e aduba, molha, irriga e aduba a palma dele com aquela parte do insumo que não ficou no palmal, no pastejo, né? Um ajuste eficiente, sustentável, né? E dentro lucrativo, porque inclusive ele citou a economia que ele conseguiu, em vez de entregar, tirar do bolso, deixar dentro do bolso, né? E num ambiente desafiador, né? Provando que com conhecimento, com ferramentas e com força de vontade é possível, sim. Ele teve um incremento de 1 litro de leite só por ele já fazia, né, o pastejo em faixa, ele não fazia ultradenso. E ele foi pro curso e uma interpretação que ele aprendeu a fazer, que a gente até passou para vocês hoje lá no pasto. Ele implementou aqui, ele aumentou 1 litro de leite só com uma das ferramentas que o curso oferece. Com ajuste. Com o ajuste de observação do animal no final do dia para ver se ele está completamente cheio. Uhum. E a partir do momento que ele fez aquilo, ele aumentou 1 litro de leite no seu rebanho e em 30 dias ele já tinha pago o curso e já estava com dinheiro sobrando. Que bacana. Fred, quando você apresentou aqueles números, eu demorei, a coisa demorou a entrar, assim. Eu vi e falei assim, não. É mesmo? É. O ultradenso consegue
entregar essa quantidade de animais no mesmo? Explica pra gente aí, deixa você explicar, porque senão eu vou bater pino aqui. Tá. Uma coisa assim, eu tô fazendo treinamento, gente, mas incomoda, a gente bate né? pino. A gente incomoda. Deixa o mestre falar. Quando uma coisa precisa de ficar bem clara. Uma coisa é taxa de lotação, que é uma taxa de lotação global. Você tem uma quantidade X de animais, você tem a sua área. E aquele número ali de UAs pela quantidade de área que você tem está te dando a taxa de lotação global que você trabalha. E uma outra coisa é a sua densidade instantânea que você trabalha com esses breaks ou com esses mini piquetes, com essas subdivisões. Isso precisa de ficar muito bem claro. Por quê? Porque a hora que a gente fala, no começo do curso eu falei isso e você, acho que você entendeu, a gente precisa estar preparado para desconstruir uma série de coisas. E hoje, o bacana é assim, é poder dar risada hoje, porque toda hora o pessoal falava assim, não, mas eu preciso de um número, não, mas eu preciso... Eu falava, gente, tira, não tem jeito de eu fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente, mas vamos lá. O que o Luiz faz? O Luiz pega 25 metros por 8, e aí nós estamos falando, pegar uma calculadora aqui, 25 por 8, nós estamos falando de 200 metros quadrados. E aí, a gente fez um cálculo rápido lá, eu fiz um cálculo por baixo, até o Saulo falou, mas você está fazendo um cálculo por baixo. Eu falei, com esse número que eu cheguei aí, não dá para fazer ele do jeito certo não, porque senão os caras vão chamar a gente de mentiroso. Mas vamos lá. 75 vacas. 75 vacas, eu coloquei. Leiteiras. Leiteiras, elas vão ter aí peso médio aí muito maior do que 450 quilos, mas eu coloquei cada vaca como uma UA. Sim. Para não ficar ruim. Você balizou para ficar mais fácil o cálculo. Eu dividi aqui nessa lotação instantânea porque a gente entendeu que os animais do Luiz, ele faz uma suplementação com palma, porque ainda tem concentrado dentro da sala de ordenha, ainda tem pasto para passar a noite. Uhum. Tá? E a gente entendeu todas as dificuldades da palma durante o dia. Esquentou, vai dar diarreia, não vai, tem uma quantidade. Tem um certo horário. Exatamente. Se eu dividir 75 As dividido pelos 200 metros quadrados, nós estamos falando de 3.750 As por hectare no instantâneo. Não está errado, não. 3.750 As por hectare no instantâneo. Não, eu travei quando você mostrou esse número. Tá? Mas o que a gente precisa de desmistificar e fazer que o pessoal entenda? Nós estamos tratando de uma lotação instantânea. Aliás, perdão, de uma densidade instantânea. Sim, exatamente. Que é o que ele tem lá. Eu não estou falando de taxa de lotação. Sim, e outra coisa, hoje a gente discutiu, eu estava conversando com o pessoal que tem 2 ou 3 pessoas que estão no curso que tem terras dentro da Caatinga. Sim. E aí eu falei para eles, moçada, não tem para onde vocês correr. A solução é essa. Porque vocês precisam sim serem eficientes em colheita de capim, porque vocês estão numa região extremamente desafiadora. Ah, mas eu tenho palma, bacana. Mas é porque você tem que usar ela? A gente tem total inconstância aqui, pelo que eu entendi. Sim. Nós estamos falando, me falaram de chuva aqui de 300 a 400 milímetros por ano. Esse ano até agora não choveu 200. Já vamos entrar no quinto mês. E aí, é bem interessante que hoje, né, durante o nosso curso aqui, um produtor olhou para mim e falou assim, cara, mas para você é muito fácil, que aqui chove. E eu falei assim, pois é mais fácil para você que não chove. As pessoas não conseguem entender isso, porque se você tem uma área de, vamos chutar um número aqui, 50 hectares de um capim que pode ser diferido, não é sua área total, tô falando uma área de 50 hectares diferida, certo? Búfalo, braquiária, capins que possam deixar de reserva estratégica para o período da seca. E aí você sabe que só vai chover agora em dezembro e janeiro. Você consegue fazer um levantamento de matéria seca, um quadrado, corta,
termina de secar ele ali no air fry, no micro-ondas, que seja, faz seu cálculo do metro quadrado, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, 50 hectares, faz sua conta e você sabe o tanto de matéria seca que você tem naquele pasto. Se esse pasto não pegar fogo, né, tomara, você sabe o que é que você tem ali de suporte. E sabendo a necessidade de uma vaca, de uma bezerra, de um uá, você consegue calcular quantos animais você pode alimentar até chegar a chuva de janeiro, certo? Choveu em dezembro, só vai botar o bicho em janeiro, vai esperar ali ainda. Então é muito melhor para quem tem a caatinga, é muito mais fácil para o cara fazer a conta do que, às vezes, eu, que tenho uma chuva constante, contei com isso e não choveu. E eu tive foi o que aconteceu em Goiás. No Goiás também aconteceu isso. Que lá não tem veranico e teve. Uns 30 dias, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, foram 30 dias sem chuva. E aí jogou meu planejamento todinho no chão. Como é que é o nome da fazenda? Lá chama Sua Sítio, casa. Minha casa chama Sítio Busca Vida. É uma propriedade aí de 15 hectares. Tá bem pertinho de Goiânia, colado. E, por incrível que pareça, lá a gente... É lá que você faz as suas experiências. Lá, com o apoio aí da Datamars, né, a gente precisa ressaltar isso. Sim. Virou um centro de treinamento, aonde eu tenho as minhas experiências e aonde eu consigo testar muita coisa para vender os meus erros. É o que eu estava conversando hoje com o pessoal. Tem muita coisa que eu faço lá porque eu fui conhecer caatinga aqui. Eu fui conhecer búfalo, escutava falar, eu fui conhecer búfalo em outubro. Sim. E aí eu me apaixonei com aquilo ali, porque do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente faz planejamento forrageiro, do jeito que a gente tem tudo na mão com relação às contas, e aí eu vou ter que concordar com o Saulo, porque lá eu já sei que não tá chovendo. Diferente de eu ficar contando com a chuva aqui em casa, que não vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Parou de chover, o que aconteceu? Furou meu esquema todo. Mas aí a gente tem que ter artifícios, né? Tem que se reinventar no meio do negócio e reajustar o manche aí, porque a meta ela tá lá. Eu já sei que a minha meta eu não vou alcançar, né? Mas o gaúcho tem aquela história de falar, né? Por baixo, mas soqueando. Eu continuo brigando para conseguir alcançar o que eu precisar de alcançar. Você comentou que você tem... Lá a gente sabe, o Fred é parceiro da Datamars e você utiliza lá de todas as tecnologias que a Datamars Livestock, né, a nossa divisão de pecuária aqui no Brasil, leva a campo. Lá você pesa, lá você cerca, lá você vacina, lá você identifica e mais o quê? Faz leitura e fica imaginando o que dá para fazer, juntando tudo para inventar uma moda. Mas lá, com o empenho aí do Ernesto, do Marcos, do Eduardo, do Bruno, a gente tem uma estrutura lá onde realmente a gente tem o que tem de melhor em cerca elétrica, tá? De aparelhos que tem no seu celular alertas de voltagem, você consegue controlar. Lá tem placa de leitura, monitor XRP2, tem balança, tem EasyWay 7, tem plataforma, tem barra de pesagem, tem wall, tem balança autônoma, tem brinco, tem Z-tags, tem sincro. Então, sim. E se tiver mais alguma coisa aí que eu me esqueci... Bastão de leitura. Eu ainda não consigo colocar os colares de monitoramento dentro de casa, mas com o empenho também do Bruno e toda a ajuda, hoje a gente tem uma unidade dentro de Goiânia, que é a Universidade Federal, que estão com os colares, os Active Tags, com um resultadaço, pessoal extremamente apaixonado no que a gente consegue fazer. Tem os cases de sucesso ali dentro também, mas com o pessoal... viu toda a mexida e deu esse voto de confiança pra gente, a gente vem replicando isso daí. Então hoje eu falo, o pessoal fala, você trabalha para Datamars, eu falo, o negócio não é com quem você trabalha, é como você trabalha. E hoje eu tenho confiança total em recomendar porque eu uso. E se em algum lugar não der certo, eu sei por onde eu vou para poder fazer o negócio funcionar. Exatamente. Saulinho, você encarou um desafio que não foi fácil.
primeiro, como você falou, para voltar a botar bicho dentro da granja. E convencer Dona Marieta foi muito difícil. A gente sabe disso. Você mesmo falou que foi talvez o maior desafio. Foram 12 anos. Mas isso está proporcionando a vocês um conhecimento e resultados que estão superando a expectativa, não? Mesmo com todos os desafios que você comentou, né? De clima, de tempo, fechou o ano sem chover, abriu o ano sem chover, né? E está chovendo só agora, mas está indo tudo muito bem. Tudo muito bem, tudo muito bom, né? Mas realmente... Pô, elas estão lindas, cara. Eu tive lá, elas estão bonitas, elas estão lindas. O que acontece, turma? A gente tem uma propriedade muito bem localizada, onde tem a loja, né? E a gente sempre teve pecuária por lá. Teve pecuária de corte, teve pecuária de leite. Já tiramos 500 litros de leite lá. A granja foi fazenda de produção mesmo. Sim, ela começou como fazenda. De gado. Começou como fazenda e como meus pais residiam lá, e aí começou a vender o sêmen ali na porta, né? Da loja surgiu disso, né? Meus pais formaram em Salvador e eles foram trabalhar em Tapetinga. Os dois médicos veterinários. Tanto na época da GEFAB, Marieta quanto... que foi fundada, né, justamente para conseguir erradicar a febre aftosa, e foi erradicada agora, ano passado, né, que virou zona livre sem vacinação. Então meus pais começaram esse projeto na GEFAB. Meu pai caiu fora primeiro, minha mãe caiu fora depois, com um perfil empreendedor, todos dois. Tá? Meu pai mais de campo, minha mãe mais de laboratório. Foram para Itabuna. Minha mãe montou o primeiro laboratório de anemia dela em Tapetinga, o segundo em Itabuna e o terceiro já na granja. Olha Quando ela só. comprou a granja, ela montou o terceiro que está lá até hoje. Hoje no domínio aí do Hugo Borges, tá? No comando dele. Gente, só uma ressalva que eu tenho que fazer uma menção, porque eu acho que essa turma aqui do Recôncavo, quem não conhece Dona Marieta, Da Granja Berimbau. da Granja Berimbau e Dr. Chico Salles, rapaz, eu acho que não vive ou não passou por aqui. São referências na região e nesse meio da pecuária, né? E aí a responsabilidade é grande, né? Ser filho. Seguir o legado, manter o legado, vocês todos. Não né? pode decepcionar, não. Mas é isso aí. Eles compraram essa propriedade. Foi uma propriedade dividida para 4 irmãs. Né? Elas adquiriram os 4 cunhados aí. Juntaram, compraram. E meu pai começou a fazer comércio de gado lá dentro para viabilizar e pagar, né, a fazenda. Aí depois que pagou a fazenda que eles dividiram. E aí meu pai preferiu ficar com a parte do curral e continuou o comércio de gado ali para rentabilizar, para melhorar. Em algum momento ele parou com esse gado de corte e foi pro leite, tá? E foi muito bacana na época, silagem, rotacionado. Um agrônomo chamado Lobinho veio de Minas Gerais fazer nosso projeto. E eu cresci aí, nessa cerca elétrica que o Lobinho trouxe de novidade. E a gente começou a vender na loja. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei já a montar. tinha, nesse momento aí, já existia o comércio. O comércio já estava devagarzinho. O comércio crescendo. começou com luva, bainha, nitrogênio, sêmen, tá? E aí depois nós fomos os primeiros distribuidores do Nordeste da Ouro Fino. Meu pai conhecia o dono da Ouro Fino, tinha Nelore e tudo mais. E pegou isso aí, mas foi rapidamente, a gente ficou só como lojista. Pegamos também, logo no início, também a Vetinil, que tinha um laboratório, tinha essa parte dos cavalos. Tudo funcionava ali na recepção do laboratório. Tem uma coisa de ferradura nessa história. A ferradura tem 20 e poucos anos aí que o Dr. Tenório veio para cá fazer um curso. E aí a gente se encantou com o profissionalismo dele e com a evolução do mercado equestre nosso. Estamos numa região de terra valor agregado muito alto. Né? Hoje, um dos nossos vizinhos, dois, são indústrias. Né? E o que acontece? Essa redondeza aqui, as fazendas começaram a diminuir de tamanho. E uma das formas de você remunerar é aras, né? Com valor agregado nos cavalos. Sim. E tudo mais. Então, gerou uma necessidade de vários outros serviços. Nós instalamos muita cerca elétrica para cavalo, tá? E os ferradores se abastecem da loja da gente há mais de 20 anos,
com cursos, né? E a gente começou os cursos lá na granja com a inseminação artificial. E aí depois foi para casco de cavalo, e já fizemos casco de bovino, pecuária lucrativa e agora o Tradenso. Vocês são... Eu me recordo dos Berimbau Agrotech. Vocês sempre movimentaram a granja de uma maneira assim... realmente para poder trazer e divulgar e mostrar novidades e tecnologias do segmento, né? Eu não cheguei no sítio buscar vida não, mas calma que a gente ainda tá caminhando, né? Quem sou eu? Com tanta tecnologia, e estamos tentando aplicar aí devagarzinho, né? E fazer. E aí depois meus pais se separaram, minha mãe continuou ainda com o negócio. Chegou um dia que ela vendeu todas as vacas de leite, pegou a grana e fez aquela vila ali, né? Aquelas várias portinhas, e transformou o galpão onde funcionava a ordenha em loja. Aquele telhado é original, vamos dizer assim, né? Quando comprou Ainda a fazenda já tinha aquele telhado. Que bacana. E aí ela fez várias lojinhas ali, a Granja Berimbau cresceu tanto que englobou todas. E aí ela construiu o galpão do outro lado para dar um anexo, onde hoje tem restaurante, tem as empresas parceiras todas ali. Para quem não conhece, você chega na Granja Berimbau e você tem quase que um complexo ali, né? Você tem lojas, você tem restaurante, você tem lojas de produtos naturais, você tem a loja, você tem laboratório. Nós andamos pouco. Ontem eu fiz essa pergunta pro Saulo. Terça-feira. Aonde no mundo, não vou falar no Brasil não, aonde no mundo tem uma estrutura ao modelo da granja? Não tem, não. Loja veterinária, laboratório, escritório de representação, restaurante, o pessoal sai da redondeza inteira produtos e até naturais, mais longe para ir almoçar venda lá de dentro. fazenda. Venda de produtos naturais, corretagem de fazenda, escritório para corretagem de O fazenda. dia que não sai um negócio ali, o povo dorme contrariado. Tem que sair alguma coisa ali. Eu ouvia. Gente, tudo isso é numa fazenda. Tem que fazer, não. Eu vou contar uma coisa que eu ouvi. Isso meu avô falava, né? Na época eu cresci em ambiente de fazenda também. Meu tio, né? Que na verdade era um rancho, o Rancho do Sol, no município de Viana, lá no Espírito Santo. Meu tio era um sítio da família, mas meu tio criava cavalo mangalaga machador. E volta e meia apareciam uns ciganos lá, né? E meu tio falava, quando chegava cigano, meu tio ficava se coçando. Eu disse, não, tem que fazer um negócio, nem que seja uma breganha, tem que dar um jeito de fazer uma breganha. Se não fizer, não vou dormir quieto. Então, é mais ou menos por aí. Tem que ter negócio ali, não é possível. Agora, como é que foi romper, depois de bastante tempo, e voltar com a pecuária lá na granja? O Tradenso tem muito. Acho que a viagem com o Fred tem muito a ver com isso. E da casa do Fred, eu não voltei para casa. Eu fui para uma fazenda chamada Trijunção, que é a divisa Bahia, Minas e Goiás. E lá eu pude ver um projeto funcionando debaixo de uns pés de eucalipto de pecuária muito bacana. E LPF? Carne e carbono, isso. Carne e carbono neutro. Carne e carbono zero. Real, rodando, com os zootecnistas tomando conta. Realmente acontecendo. Não é só da boca para fora, não. Nossa, parecia muito assim o que Fred fala do Busca Vida lá também, porque tinha muita tecnologia embarcada, eles mediam umidade, vento, uma série de informações. Que bacana. Com gado também diferente, com um cruzamento industrial e tudo mais. E aquilo ali é um projeto de LPF, piloto. Quando eu saí de lá, eu fui para Agro Rosário. Chegando na Agro Rosário, foi muito gostoso também, que eu fui para uma palestra de carbono, né? E eu entendi um pouco mais como é que se fixa esse tal desse carbono. E a gente já trabalhava com a braquiária híbrida, os camelos e tudo mais, e tinha esse papo também que fixava mais carbono, e, enfim, esse lereado todo. E eu voltei de lá para cá louco, quando cheguei para minha mãe, falei, ó, tu tá pensando que você tá fixando carbono, que você tá isso, e para fixar carbono tem que ter gado. Porque vai colher, vai meter mais raiz, vai fixar e pá, não sei o que lá. Fui explicando para ela lá e ela falou, tá bom, então só não pode matar. E graças a Deus deu certo.
Deus iluminando o tempo todo, porque eu achei um parceiro que eu não tinha grana para fazer a fazenda. São 12 anos sem botar animal, muita área degradada já e capim morrendo, mato crescendo, trator, joguei para dentro. Era de capacete, eu usava capacete para roçar, por causa de abelha, por causa de galho, por causa de tudo. E foi rompendo lá e as bezerras me deram assim um trabalho gigantesco no início, cerca de rumo, não tinha muita coisa não, cerca de divisa, né? Vai falar o rapaz rumo fala aí. rumo. E isso aí trouxe uma vida para a fazenda. E a gente consegue enxergar o outro lado hoje, né? Quem não conseguia. As bezerras passaram 3 meses lá sem desempenho, mas elas fizeram o trabalho de roçagem. E a gente vinha atrás com o trator. E aí vieram os problemas, né? Não teve... Nossa média de chuva lá são 1.200 milímetros. Ano passado fechou com 900. Esse ano não começou diferente. Tivemos que dar briquete de algodão, suplementar. De manejo estratégica. Tem certos momentos que você precisa. Não tem o que fazer. E mesmo com tudo isso, conseguimos produzir lá em 9 meses 90 arrobas. Enfim, todo o processo maravilhoso que o Ultradenso nos permite. E a gente vendo o negócio melhor, né? Fred, vou voltar com você no assunto que para justamente seguindo a mesma toada aí do Saulinho. Você comentou que quando entra, o pecuarista quer entrar com o projeto, com a proposta de utilizar da tecnologia do Ultradenso, você procura saber o que ele tem dentro de casa primeiro. Não é? Justamente para aproveitar. De certa forma, esse início, que às vezes é desafiador um pouquinho, os animais estão se adaptando, não tem talvez tanto rendimento, você não consegue enxergar tanto rendimento, talvez é por conta dessa adaptação, talvez por conta de você tentar aproveitar o que a propriedade tem para entregar? Eu acredito que sim. Que é o convencional? Não só de Ultradenso, mas de todo novo projeto. Sim. Quando o pessoal quer para ontem. E não funciona desse jeito. Verdade. Não, eu quero para ontem, eu quero fazer logo. Não funciona assim. Então, muita gente, hoje é normal, você vai ganhando uma certa visibilidade. Às vezes as propostas, né, é de R$1 a milhão, elas acontecem todo dia. Não, eu quero botar um Ultradenso em casa. Bacana. Você tem curral? Não. Você tem estrutura? Não. Qual que é o capim? Não, tem umas pragas lá, não sei o que, vou botar para roçar. Não, eu brinco, vamos engatinhar, vamos andar para depois correr. Porque senão a possibilidade de você se frustrar com uma coisa que pode ser extremamente promissora e vantajosa dentro da sua casa, ela é gigantesca. Já aconteceu de produtores aqui querer começar e querer para ontem e se frustrar com o negócio e não dar continuidade. Tá certo? Certíssimo. E acontece também de pessoas que realmente quiseram fazer e respeitaram o tempo e continuam fazendo. Porque uma coisa eu tenho muito fresca na minha cabeça é que 100% das propriedades que começaram a trabalhar e nos deixaram trabalhar da maneira correta é caminho sem volta. Por quê? Porque tem uma série de benefícios que a gente veio falando por aí, e o grande benefício, talvez, seria indiretamente aumentar a taxa de lotação. Tá todo mundo cansado, rezando pro vizinho lá na hora da seca não ter gado para alugar o pasto do vizinho, porque não deu conta e deixou cortar e acabou com tudo. A gente erra, mas a gente peleja para errar o mínimo possível e, se errar, dar conta de resolver isso da melhor maneira possível. Então, assim, as contas que a gente faz são todas metas. Frederico, você falou que precisa desconstruir, tem, mas eu ainda preciso de dar algumas, vamos dizer assim, algumas pílulas pro pessoal para eles se aterem naquilo e começar a fazer um negócio e entender que não tem certo e errado. Por quê? Porque eu trabalho com 100% de mobilidade. Fez piquete. Sobrou? Diminui o próximo. Faltou? Aumenta o próximo.
É final de semana? Não, rapaz, o cara vai ter que mudar gado. Não, abre o piquete para passar o final de semana. Na segunda-feira você resolve o negócio, ajusta. As pessoas acham que você vai intensificar mais, que você vai trocar o gado mais vezes e você vai ficar refém daquilo ali. Né? Isso é pior do que leite, isso vai Não virar é escravidão igual escravidão. leite, não sei o que, não. O sistema se ajusta a ele. E o Ademir no curso. Nosso colaborador tava lá no curso. Pegava a moto, ia lá em cima, abria a fatia, voltava. Correria dele, né? Verdade. Tava com a bota, e aquela bota era nova, né? Porque não tinha nenhum Novinha, você cisco. viu? O caboclo parece que na roupa dele não subia nem um carrapato, né? Porque tava lisinho, camarada, limpinho. Qual que é a dificuldade? Tava nos trinhos. Tava. Então, assim, a gente mostra isso no dia a dia e os cursos é exatamente para isso, para mostrar que a nossa intenção é facilitar a vida do colaborador. Que é uma outra coisa bacana, nós somos uma turma e um produtor levou funcionário. Um produtor levou funcionário. Verdade. E aí eu costumo dizer que colorir os olhos dos produtores é fácil. Por quê? Porque o camarada vai começar a ter um direcionamento de uma coisa que para ele é fora da curva porque ele estava no modo antigo. Só que eu falo que a dificuldade maior não é convencer o dono, é trazer a mão de obra para perto da gente. Porque se a gente não tiver o gosto, não tiver o companheirismo da mão de obra, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que encantar quem está ali no dia a dia, né? E, na verdade, as pessoas, como eu volto a comentar, as pessoas acham que vai intensificar, vai aumentar, né, a demanda, o trabalho. Na maioria das vezes, não. Vai facilitar o trabalho. Sobra tempo, inclusive, para outras atividades. Você viu tanto que foi difícil a gente empurrar o gado lá no piquete novo, né? O gado vem atrás, é impressionante. Na troca dos piquetes, o gado vem acompanhando o peão que vai fazer a troca, o manejo. E é extremamente simples. No piquete. Agora, nesse sentido, sem uma cerca elétrica boa, tu não faz nada. Não. É condição. A gente pode dizer, Fred, que para alta eficiência de pastejo, tu tem que dominar a cerca elétrica? Eu não vejo outra maneira. Elon Musk já deu ré num foguete, mas para fazer o que a gente faz, sem cerca elétrica eu ainda não enxerguei. Pode ser que aconteça em algum momento? Pode. Mas eu ainda não enxerguei. Hoje é a ferramenta fundamental, né, Saulo? Sim. Para o ultradenso, sim. Para eficiência de pastejo, sim. Para lucratividade do produtor, sim. São 100 vergalhões, 100 isoladores de vergalhões, 5 carretéis e 12 hectares para rodar. Eu não tenho cerca fixa. É 100% móvel. Agora isso é uma briga minha e de Ernesto. Ô Ernesto, estamos empatados. Que dá, agora dá trabalho, velho. O Saulo tem uma condição, e isso é muito, muito claro para mim, ele acaba gastando um pouco mais de material porque ele tem total mobilidade. O que é fixo na granja são as cercas de rumo ou as cercas de divisa. De rua, as que estão de divisa mesmo. Por dentro, mais nada. E a escolinha, né? E a escolinha que eu você botou. dentro da minha operação e dentro de algumas fazendas que eu atendo e foram para esse lado, eu ainda tenho eixos fixos de cerca, na tentativa de facilitar a minha vida. Não, nessa condição fica extremamente simples. Lindo. E fácil você conduzir as trocas. Basta um carretel e uma porteira isolada na outra ponta. E aí, você conduz. um outro fator, você começa... Eu sempre gostei demais de intensificação e trabalhava demais com rotacionado. E comecei a contrariar com rotacionado, porque a hora que eu estou dentro do rotacionado, corredor e área de lazer, eu estou desperdiçando a área nobre. E aí a gente entende que é possível, sim, trabalhar com 100% mobilidade. Estou falando de mobilidade de gado, mobilidade de cerca, mobilidade de água, mobilidade de coxo. Isso aí. Com tecnologias aí, né, extremamente disruptivas em 100% das situações. Nós estamos falando de um dos nossos parceiros aí, JetDuto. Nós estamos falando, eu mandei um bebedor para um cliente desses mais antigos. Ele ainda falou para mim, meu filho, o que nós vamos fazer com essa bacinha de dar banho menino? Eu falei, não, peraí, isso aí é bebedor. Não é não. Eu falei, é um bebedor. Você ver, né?
Só que o que o pessoal... Como é que a coisa evolui? Você tá... Pra mim é um negócio muito claro, né? Tá na cara igual o nariz. A gente tem vazão. E se eu tenho vazão, eu não preciso de reservatório grande. Qual que é a maior dor com o bebedor? Lavar. Você lava o bebedor? Lavo. Quantas vezes? Uma vez no ano. Eu lavo todo dia, eu mudo ele todo dia. E uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, é um parceiro da Tamars, a Atitude, um abraço para Demir, um parceiro grande, é um parceiro 3F Consult, e agora tem que ter produto para aguentar o sol, para aguentar pisoteio, né? Não é estrutura que você vai conseguir levar junto com o seu manejo que vai proporcionar a eficiência com aquela água de qualidade, né? E tudo mais. Precisa ressaltar a qualidade do produto que está sendo entregue também, porque, querendo ou não dá para fazer meia boca. A grosso modo, nós não trabalhamos com um trem meia boca. Não dá. Não dá. Desta parte... A gente trabalha com trem de qualidade. Nós somos exigentes. Sim. Nós somos exigentes. Isso é verdade. Eu não vendo o que eu não uso. Então não tem dessa. A máxima da área comercial, né? A gente só vende o que a gente confia. Justamente. Um negócio interessante. O Fred tem um eletrificador extremamente tecnológico, moderno, conectado numa rede Wi-Fi. E lá em casa eu tenho um da mesma marca. Nós fomos aos extremos há hoje. 20 anos. Certo? O dele tem 46, já o liberado o meu tem 2. Uma coisa excepcional. Nós tivemos... Quantos quilômetros de cerca? Hã? Quantos quilômetros de cerca lá na granja hoje? Lá na granja é 2 quilômetros no máximo, porque eu faço tudo móvel. Uhum. Então, é isso. E ele tá de sobra, daria até pra você fazer mais. Justamente. Tecnicamente, pelo que a gente judiando do povo, coloca, né? Agora, impressionante, gente. Quando a gente fala de uma marca que realmente entrega algo de diferente e é líder mundial por conta disso, o Saulinho fez questão de colocar no sistema ultradenso que ele coloca, que ele roda lá na Granja Berimbau, um Speedrite pequenininho de 2 joules que nós não temos. Quando eu entrei na empresa lá em 2012, mais ou menos, já não existia. É dos dinossauros que a gente costuma dizer que estão espalhados a campo aí, da Speedrite, e o eletrificador ainda tocando super bem, aguentando o tranco lá, debaixo de sol, só com uma capinha por cima, você viu lá, para né? poder... Quanto é o choquinho que você tomou? Não, foi 9.600, eu tomei... Não, na medição, beirando 10.000 volts no sistema inteiro. Eu descarreguei no vergalhão. Nossa, mas... essa parte não, vamos para... É uma experiência que não é legal. Não é legal. Não é legal, não. É um sentimento, assim, de sangue na boca. Sangue na boca, justamente. Parece que você tomou um murro de popó, mas não é agora nessas firulas, não. É na época que ele ainda lutava a Vera. Uma pancada é forte. Na verdade, a pancada é muito forte, mas é uma pancada segura, gente. Sim. Tá? Muita gente questiona a respeito de choque, de ser, mas pode encostar e tal. Pode. A gente tem que lembrar que a Speedrite é uma marca vendida no mundo inteiro e questões de segurança, né, para o ser humano são de extrema importância, né? Há anos, uma marca quase centenária, e ela se preocupa muito com isso. Então não tem risco para o ser humano. É fato que tem que cercar. Não adianta alisar para você conter um animal. Você tem que mostrar para ele que ele precisa respeitar. Isso, infelizmente, né? Ou felizmente existe a tecnologia do choque para poder e que fique bem claro, né? Para nós que trabalhamos com choque, não é se você vai ou não tomar um choque, você vai tomar um choque. De um jeito ou de outro. É o momento que você vai tomar um choque. Querendo ou não dá. E normalmente é a hora que você tá mais tranquilo, você tá ali e fala, escapuliu. A forma que você tá mais seguro, você toma um susto. Quando você tá mais seguro de que nada vai acontecer, você rela o braço em algum lugar e você toma uma pancada. Vem o gostinho de sangue na boca. Não tem jeito, não tem jeito. É isso. Saulinho, vamos falar um pouquinho de futuro, expectativa para 2025 aí. Tem eventos, a Granja sempre faz um belo aniversário. Fala pra gente como é que tá a agenda de 2025 aí, depois nós vamos falar com o Fred também. Olha, vamos expor feira, né? Voltar a participar. Ano passado já voltamos, esse ano também vai ser incrível. É agro, estamos desde o início. Desde antes da pandemia, eu fui pro agro de Vitória da Conquista, você era professor
no mini curso lá. Eu ministrei o curso de cerca elétrica na Pois ocasião lá. A gente estava começando o trabalho à frente da gerência regional. Eu fui convidado e a gente participou lá. Depois, todas as participações minhas foram aqui, já em Salvador, junto com vocês. Então, vamos ter a Agro, o aniversário esse ano não é de 40 anos, não é aquela festa toda não, mas a gente vai... Estamos pensando num evento bacanoso aí pra gente fazer. Vai ter Datamars Livestock no campo também? Vai. Provavelmente em outubro, numa pegada bem interessante, trazendo novas tecnologias aí. Eu acho que é algo que nunca foi tratado na nossa regional. Isso aí, novidades, fiquem atentos aí que tem novidade aí. Eu não posso falar porque Barreiras, o Oeste ali é um mundo à parte, né? Mas pra cá, pra baixo, acho que nunca trataram desse assunto não, vai ser um assunto bem interessante. Legal, então a turma fica na expectativa aí que vai ter novidades junto com a Granja Berimbau e a Datamars Livestock. Fredão, vamos lá meu amigo, futuro. O que é a expectativa para 2025? A gente sabe que a agenda está lotada. Depois desse curso aqui, você já falou que você não para novamente. Fala pra gente. A gente tem o ciclo, a minha operação finaliza em maio, então dia 8, 9 e 10 de maio a gente tem curso em Goiânia e a prática é lá dentro de casa. E com a graça de Deus já está com 100% das vagas preenchidas. Final de maio a gente tem dia de campo, acho que a coroação aí de todos os parceiros dentro de casa, mostrando resultados, fechamento de ciclo. Esse primeiro semestre, né? Já tem algumas coisas já em vista para o segundo semestre. E seca pro lado de Goiás, mas começa estação de chuva, se São Pedro assim permitir, resolver diminuir a licença prêmio aí para outros lugares. As fazendas de acompanhamento elas foram reativadas, então com a graça de Deus aí, hoje a gente está em alguns estados. Esse ano mesmo eu tive a oportunidade de ir para o Paraguai fazer um ciclo de palestras com o nosso parceiro nutricional, que é a Nutroeste. Então, Nutroeste Goiás, Nutroeste Paraguai. Começaram a aparecer algumas fazendas ali no MS, faixa de divisa. Então, assim, o negócio está bem movimentado. E o que eu posso dizer? Continuamos na pegada da eficiência de pastejo. Vamos deixar os contatos aqui da turma, tanto contato da Granja Berimbau. Lá você encontra todos os nossos produtos, o Datamars, todos, tá? De cerca, balança, brinco, seringas, tudo que você... Os ActiviTags também. Então, é onde você encontra os nossos produtos Datamars aqui na região do Recôncavo. E também o contato do Fred, 3F Consult. 3F Consult, segue lá, tem muita coisa no Instagram. Bastante coisa bacana, legal. Tem realidade de várias regiões do Brasil. Tem muita troca de ideia, muita coisa para tá acontecendo e pra gente mostrar ali. Legal. Olha, eu sempre presenteio os nossos convidados, tá? Com o boné do Agronegócio Podcast. Como a gente improvisou, eu não estou com os bonés, mas eu vou fazer chegar para vocês o boné mais cobiçado do Brasil, que é o boné do Agronegócio Mas Podcast. Tem a janta hoje, não vai ficar por a falta do boné, não. Não tem problema. Não. Claro que não. Pode ficar tranquilo. Fiquem seguros que a janta já tá certa. A gente sai daqui, não vamos... Aí a escolha é do Saulo, né? Ele que vai ser o indicador do restaurante, mas o boné do Agronegócio Podcast eu vou fazer chegar até vocês com um único compromisso: tirar uma foto e depois marcar a gente. Isso aí é fácil. Canal Agronegócio, não se esqueçam, você tiver a oportunidade, entra lá, segue a gente. Se você não segue a gente, Canal Agronegócio no Instagram e também no YouTube, Canal Agronegócio. A logomarca é laranjinha com o Agronegócio em branco, muito fácil de você seguir. Mais algum recado de vocês? Não? Vamos embora jantar? Vamos embora jantar. Vamos embora jantar, é isso aí. Moçada, estamos acabando.
Terminando aqui mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Data Mares Livestock, Nelore Eringer, Nelore Capixaba, ACNB, Biosanto e Solar Prime. Aqui o mundo rural é além da porteira. Obrigado. Mais uma vez, forte abraço.